Meu nome é Rubens Múzio. Falamos nos últimos vídeos sobre resolução de conflitos. E comunicação, a gente percebe que é um tema complexo, complicado e muito importante quando a gente pensa na resolução de conflitos. Neste vídeo eu quero falar um pouco mais sobre comunicação, como nos comunicar melhor, porque me parece uma tarefa tão difícil hoje e, afinal de contas, a comunicação é o quê? O que a gente está falando quando a gente pensa nessas novas tecnologias e a gente vê as diversas oportunidades que nós temos de compartilhar aquilo que a gente pensa online, compartilhar nossas emoções nas redes sociais, falar aquilo que a gente sente no WhatsApp. Eu quero falar com você um pouco mais sobre comunicação, as diversas formas de comunicação e o que é humanamente eficaz, que talvez não fosse eficaz no passado, mas a gente tem que aprender a se comunicar melhor hoje. O processo de comunicação precisa servir para a justiça social, para a redenção, para a libertação, para abençoar nossa sociedade, não apenas para controle, poder e domínio. Em linguagem teológica, o processo de comunicação será que está servindo para fins edificantes ou para fins pecaminosos? Participe, se inscreva no meu canal. Quando eu era criança, eu costumava repetir aquelas palavras do famoso Chacrinha: quem não comunica, se estrumbica. E essa frase é, sem dúvida, uma verdade e exemplifica um pouco da importância, da necessidade de uma boa comunicação na nossa sociedade brasileira. Quem não comunica, se estrumbica. A comunicação é um assunto complexo, teoricamente, mas na prática a gente tem que pensar como aplicar a nossa vida diária, como nos comunicar melhor. O fato é que a comunicação se tornou um clichê, virou um termo da moda, virou algo que a gente tenta aplicar em todas as circunstâncias, mas na verdade não diz nada. É uma palavra frequentemente oca, esvaziada de sentido. Comunicação é uma palavra enigmática no sentido de que ela procura recuperar uma ideia que a gente não sabe muito bem do que a gente está falando. A gente fala que precisa se comunicar, mas como é que a gente se comunica melhor? Como é que a gente se comunica bem? A gente pensa às vezes nos diversos elementos da comunicação e a teoria mais básica da comunicação fala sobre emissor, receptor, mensagem, código, canais. E a gente observa que esse é o esquema da nossa comunicação atual. Emissor é aquela palavra ou grupo que tem uma ideia, que tem um estímulo, que deseja compartilhar esse estímulo, que deseja transmitir esse estímulo com outros grupos, com outras pessoas. Emissor é aquele que comunica. E é necessário, então, a participação de pelo menos duas pessoas. Um emissor, alguém que comunica, e um receptor, alguém que recebe a informação. A mensagem precisa ter um significado para esse emissor e também um significado para aquele que recebe esta mensagem. Ou seja, esta comunicação precisa acontecer a partir de um emissor que compartilha uma ideia com o receptor. O receptor é uma pessoa ou um grupo que recebe a mensagem que foi enviada pelo emissor. Ele então interpreta essa mensagem, pensa sobre ela, manifesta a sua interpretação exteriormente, tenta decifrar o símbolo daquela mensagem que ele recebeu e encaminha ou não para outras pessoas. A mensagem, o que é a mensagem? É aquela ideia, ou pensamento, é aquele conceito que foi transmitido pelo emissor, às vezes com códigos, com símbolos, com sinais orais, com sinais escritos, foi recebido então pelo receptor e procura então ter uma mensagem comum. Há muitos tipos de ruídos nesta mensagem. Às vezes a nossa escolaridade, a nossa língua é diferente. Eu morei alguns anos fora do país, você percebe quando se comunica com duas ou três línguas diferentes, a dificuldade que é a gente compreender a mensagem, a dificuldade que é, por exemplo, compreender uma piada, uma história numa outra língua. Essa mensagem pode variar com a nossa escolaridade, a nossa maturidade, a nossa emocionalidade. A efetividade da mensagem acontece quando ela é interpretada e o significado do emissor e do receptor é o mesmo. Se a interpretação não é a mesma na emissão e na recepção, o significado então vai se perdendo. Vocês lembram aquela brincadeira que a gente fazia do telefone sem fio, contando uma mensagem no ouvido de alguém que passava para outro, frequentemente no final da fila,
a mensagem era totalmente diferente, porque receptor e emissor não conseguem transmitir. A comunicação, então, depende do emissor e do receptor compartilharem experiências e significados semelhantes. E há canais, diversos canais. O canal que a gente usa pode ser uma mensagem por WhatsApp, por jornal, por rádio, por televisão. Nas mídias sociais a gente usa canais diferentes. O conteúdo da mensagem às vezes é o mesmo. E é melhor quando a gente compartilha o mesmo canal para transmitir a mensagem. Mas você percebe que essa teoria da comunicação de emissor, de mensagem que vai para um receptor, ela pode passar por diversos ruídos e a gente precisa então pensar em algumas questões básicas. Quem diz o que, para que, como, de que maneira? O quem é uma questão crucial na comunicação. Na comunicação a gente tem que definir melhor, primeiro, quem está falando o quê. A resposta parece óbvia, é você ou eu, mas não é tão simples assim. Porque a gente vem de uma história, a gente tem papéis sociais diferentes. É um pai, é uma mãe, é um chefe, é um funcionário, é um vizinho, é um assessor, é um funcionário que está ouvindo. Qual é o nosso papel? Quem está comunicando a quem? Qual é a nossa função nessa comunicação? Diz o quê? Se a gente sabe exatamente o que a gente está pensando, como é que a gente comunica isso com mais rapidez, com mais eficácia, com mais clareza, com mais perspicácia? É importante, então, a gente organizar melhor as ideias, escolher bem as palavras. Não é apenas a comunicação, a gente chama metacomunicação, é a forma com que a gente diz o que a gente está pensando. Comunicar com clareza, comunicar com qualidade. Fala o quê? Quem diz o quê para quem? A forma de comunicar depende muito do receptor e depende às vezes mais de quem está recebendo a mensagem do que do emissor. Emissor e receptor precisam falar a mesma linguagem. A gente tem que tentar se colocar no mesmo plano de interpretação, ideias que sejam semelhantes para ambos. A gente percebe claramente a dificuldade das pessoas se comunicarem hoje, a hostilidade, a polarização que existe nas nossas diversas mídias de comunicação. Se o receptor não se adaptar ao emissor, a comunicação se perde. Se o emissor não tenta expor de uma forma compreensiva para o receptor, a comunicação vai se perder também. Para ser melhor compreendido, então, o emissor precisa usar o mesmo vocabulário, mesmas expressões, tentar se expressar de uma forma mais clara, perceber claramente quais são os limites, se tornar mais familiar ao receptor. Através de que meio, qual é o melhor meio, qual é o meio mais eficaz para a gente se comunicar. A gente percebe claramente hoje a dificuldade para alguns grupos, para tribos, para grupos específicos, compreender a linguagem, o sinal, os canais que os outros grupos utilizam, compreender a mensagem que os outros grupos estão utilizando. Por isso é melhor a gente pensar quais são os nossos meios de comunicação. Qual é a melhor forma da gente comunicar nossa ideia, nossa história, nossa emoção, com que finalidade? Essa é uma pergunta importante, por isso a gente tem que ter objetivos e razões claras. Toda essa teoria, apesar de muito útil saber o que é um receptor, o que é um canal, o que é uma mensagem, o que é um comunicador, isso não chega a problematizar claramente o que é a comunicação. Na verdade, no Novo Testamento, há uma palavra muito importante no grego para dizer o que significa comunicar. É a palavra koinonia. Koinonia é justamente falar sobre viver em comum, viver em comunhão. Koinonia é esta qualidade do que é comum a pessoas diferentes, aquilo que pessoas diferentes partilham. Isso está ligado diretamente ao sucesso da comunicação. Na comunicação é importante a gente ter alvos e metas em comuns, significados em comuns, objetivos em comuns. O fracasso na comunicação numa sociedade acontece quando a gente não consegue construir uma linguagem em comum, a gente não participa de nada em comum. E isso vai gerando simplesmente confusão, dissensão, divisões e hostilidades. Você leia, por exemplo, o texto do Maffesoli, Michael Maffesoli, sobre a comunicação sem fim numa teoria pós-moderna de comunicação. E ele fala que comunicação é um termo raro, é um termo que ele raramente emprega porque ela significa religar. Comunicação tem a ver com o cimento social. Comunicação, gente, tem a ver com socialidade, ele fala. É a cola no mundo pós-moderno. Olha que interessante, comunicação é a cola no mundo
pós-moderno. É quando a gente não pode compreender individualmente mais a vida. A gente vive num mundo muito individualista e nós vamos falar sobre isso no vídeo seguinte, mas não faz sentido pensar no comum nesse mundo individualista, porque a gente não está tentando colar, a gente não está tentando de forma nenhuma se religar. E eu acho que o Maffesoli tem razão, porque comunicação é isso, é estar junto, é se ligar, é koinonia, é se estabelecer uma comunhão, e é o cimento da sociedade, é o que liga a sociedade. Vivemos num tempo que temos dificuldade de compartilhar nossas emoções, vivemos num tempo de fake news, vivemos num tempo que nós não respeitamos uns aos outros, nós não ouvimos uns aos outros, falta-nos essa capacidade de comunicação, de buscar um caminho, buscar um meio em comum, de buscar viver em comum numa sociedade a partir das nossas diversidades. Concluindo, comunicação consiste em comunhão, em koinonia, em viver em comum. E uma sociedade precisa de comunicação. Não se trata simplesmente de discutir técnicas, usar os melhores modos, de transmitir, de investir muito dinheiro em propagar o conteúdo, em difundir nossas ideias, em esparramar nossas informações na mídia. Trata-se muito mais do que isso. Numa melhor forma de viver em comunidade, em construir consenso. Comunicar quer dizer construir consenso no meio da nossa diversidade. Comunicar tem a ver com construir uma identidade no meio da pluralidade. Comunicar tem a ver com justiça social no mundo injusto. No próximo vídeo, vamos falar dos desafios para nos comunicar melhor e mais eficazmente.